Pessoal, vamos falar sobre algumas funções adicionais que a gente tem no sistema que pode ajudar muito no dia a dia de vocês. A primeira funcionalidade são essas etiquetas que você vê aqui, tá? Essas etiquetas, elas podem ser editadas, excluídas, adicionadas, renomeadas de acordo com a necessidade através desse botãozinho aqui, tá? Então, você define inclusive uma amarração entre etiqueta e um determinado layout de apresentação, tá? Já vou dar mais detalhes daqui a pouco. Pessoal, para que serve a etiqueta? A etiqueta faz com que eu crie uma listagem diferenciada de lâminas a serem apresentadas. Então, eu tenho normalmente a etiqueta geral e é aqui que eu vou mostrar e apresentar o meu conteúdo do dia a dia. Porém, eu posso dividir, eu posso ter lâminas aqui dessa etiqueta geral, como eu estou adicionando aqui, e eu posso ter lâminas para determinados quadros especiais, quadros diferenciados, tá? Eu tenho uma etiqueta aqui chamada perguntas, né? E vocês podem imaginar que o conteúdo que eu colocar dentro dessa etiqueta, tá, seriam perguntas para um determinado profissional. Então, vou botar aqui um exemplo qualquer. Então, digamos que num programa jornalístico existe um quadro em que nesse quadro a emissora convida algum profissional para responder perguntas de telespectadores, tá? Então você tem aqui no geral o conteúdo do dia a dia que você já mostra normalmente e você pode ter uma segunda etiqueta em que você vai acumular perguntas referentes a um quadro pergunta profissional, tá? Você pode inclusive amarrar um determinado layout específico para esse quadro pergunte ao profissional, tá? Então vou botar aqui, sei lá, um outro layout qualquer, né? Então, o que que acontece? Eu estou no geral e quando eu fizer a mudança para a etiqueta perguntas, o sistema já faz a troca também para o layout que foi pré-configurado para apresentar esse conteúdo do quadro Pergunte ao Profissional, tá? Eu nem sei se esse layout aqui está configurado, vamos dar uma olhada. Não, ele está aparecendo em outro monitor, então eu vou voltar ao nosso layout padrão para poder exemplificar. Então eu tenho o layout geral aqui, em que eu vou fazer a apresentação normal. Se eu der um play aqui, ele vai mostrar somente essas 4 lâminas, tá? Então está aqui, 4 lâminas, primeira, segunda, terceira e quarta. Está aqui minhas 4 lâminas. Se eu clicar na etiqueta perguntas, obviamente der o play, ele vai mostrar somente as perguntas relacionadas a esse quadro, né? Ele não apresentou aqui porque eu esqueci de mudar o layout, fiz a mudança agora, e aí então ele vai mostrar somente uma etiqueta, que é aquela única pergunta que eu fiz a edição. Fiz a captura e adicionei para ser realizada. Então, dessa forma, pessoal, assim como eu tenho 2 etiquetas, eu posso ter 3, 4, 5, 6. Lembrando que essas etiquetas, elas podem ter outputs diferentes, tá, pessoal? Eu posso ter uma etiqueta que vai fazer uma exportação via JSON para o VMix, por exemplo. Eu posso ter uma outra etiqueta em que você vai acumular capturas somente de imagens para serem apresentadas no totem dentro do estúdio ao longo de todo o programa, tá? Sem uma atenção especial do apresentador. E dessa forma, então, eu faço essa amarração entre etiqueta e layout e eu consigo vários conteúdos e outputs diferentes para esses conteúdos, tá, pessoal? Então, essas são as etiquetas e elas auxiliam muito o dia a dia da emissora. Pessoal, um segundo item agora, eu vou falar a respeito dos layouts, tá? Aqui do lado do Play, então, eu tenho um conjunto de layouts, tá? Cada linha dessa é um layout diferente e eles podem ter uma identidade visual completamente diferente um do outro. Eu até então estava mostrando as apresentações com o layout do BG, agora eu vou mostrar aqui um layout de afiliadas da Rede Globo, tá? Então vocês percebam que é o mesmo conteúdo, porém com uma identidade visual completamente diferente. Então aqui a gente consegue mudar fontes, cor de fonte, posicionamento e tamanho de objetos, fundos e assim por diante. A gente consegue mudar, inclusive, pessoal,
o fundo para cada tipo de lâmina diferente, tá? Então eu tenho aqui um fundo que é próprio para execução de vídeos horizontais, né? Então ele criou essa borda ali azul mais escuro e assim por diante. Eu tenho aqui minha meta monetizada, que não é o caso. Eu tenho uma lâmina de texto e eu tenho por último mais uma lâmina de texto que foi ali capturada aleatoriamente, tá? Eu posso também, pessoal, nesses layouts adicionar alguns objetos interativos, tá? Nesse caso aqui, a utilização de um monitor touch. Então, dentro de um layout existe um script e nesse script pode ser configurado diferentes ações desse layout, né? Nesse caso aqui, ele gera esse conjunto de botões para serem utilizados nesse monitor touch. O apresentador pode chegar em qualquer lado da TV lá no estúdio e fazer a operação desse conteúdo. Dar um stop, passar para a próxima lâmina e próxima lâmina novamente e assim por diante, tá? Então, tá aqui mais um exemplo, né, desses layouts possíveis de serem utilizados. Perceba que eu posso utilizar um chroma key e aí eu adiciono então os objetos dentro dos meus balões aqui, onde eu vou mostrar nome e texto, tá? Eu também posso ter layouts, pessoal, que vão fazer, além de uma apresentação em tela cheia, uma exportação para o VMix, como eu comentei agora há pouco, tá? Então, nesse caso aqui, percebam que quando eu dar play, ele não vai abrir nada em tela cheia. Ele só mudou o ícone aqui, indicando que foi realizada uma exportação. Tá? Nesse caso aqui, uma exportação em formato JSON. E o destino desses arquivos relacionados a essa exportação fica configurado dentro do próprio layout. Tá? Então, são mais do que layouts, são scripts em que a gente consegue criar aí um conjunto de funcionalidades bem dinâmicas. Tá? Pessoal, para terminar então, nós temos aqui o módulo de relatórios e, como o próprio nome já diz, ele vai conseguir apresentar vários conteúdos diferentes aqui de acordo com a nossa necessidade, tá? Vou pegar aqui uma data qualquer. Como é que funcionam esses relatórios, pessoal? Em primeiro lugar, temos que ter a ideia de que todas as mensagens que chegam no WhatsApp Web, enquanto o WhatsApp TV está aberto, todas as mensagens elas são gravadas em banco real, banco de dados em tempo real. Tá? Isso faz com que eu tenha em banco de dados todas essas mensagens e consiga mostrar em relatórios todas as participações. Esse módulo relatórios, ele tem um conjunto de scripts e cada script é um relatório diferente. Isso faz com que a gente consiga criar qualquer tipo de relatório de acordo com a necessidade da emissora. Tá? Então, eu tenho aqui alguns exemplos de relatórios que podem ser mostrados, por exemplo, quantidade de mensagens por dia. Né? Então, eu tive aqui no dia 13, 31 mensagens, dia 14, 200 e assim por diante. Eu tive um dia aqui no dia 17, em que a gente fez um evento especial, 962 mensagens. Dessas ao qual 124 conversas diferentes, ou seja, eu tive 124 telespectadores diferentes e únicos participando desse evento. Tá? Então está aqui o módulo relatórios. Você pode fazer a impressão ou a exportação para PDF de todo esse conteúdo. Tranquilo, pessoal?